Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, falando de tecnologia e privacidade, com o advogado Rafael Freire Ferreira, que é especialista em direito público, material pela Universidade Gama Filho, especialista em ciência de dados pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo e mestre em ciência jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa. Ele vem pesquisando o assunto há 14 anos e é professor junto ao curso de Ciências Jurídicas da rede Unex e da Unesul Subaía, e coordena o Centro de Justiça e Cidadania da Unex em Itabuna. Doutor Rafael, a privacidade acabou? Bom dia a todos que nos acompanham, tanto ao vivo como posteriormente, que fica disponível na internet. Obrigado pelo convite, obrigado a todos da equipe da TVI, principalmente obrigado ao amigo e confrade da Academia Grapiúna de Artes e Letras, o nosso jornalista Kleber. É uma honra, como eu disse, estar aqui para falar de um tema tão importante, um tema que nós temos uma verdadeira paixão, porque envolve a nossa vida, envolve o nosso dia a dia, envolve, de fato, tudo que vai estar além daquilo que nós enxergamos. Então, se a pergunta foi se há de fato privacidade hoje, eu sou um pouco pessimista com essa pergunta. Eu acredito que a nossa privacidade ela está bastante mitigada e precisa realmente de um trabalho intenso aí de nós cidadãos, né, enquanto sociedade, e também de políticas públicas para a gente ver um pouco de melhoria nesse quesito. E o que é que pode ser feito? Por exemplo, hoje quem não está no 4.0 está fora do mercado. A empresa que não tiver tecnologia de informação e não usar a inteligência artificial, ela é condenada. O jornalista que não estiver acompanhando o desenvolvimento da inteligência artificial, ele também estaria condenado. E a tecnologia hoje está no dia a dia das pessoas e é um assunto que envolve a todos. Como preservar a individualidade, o sigilo pessoal das suas atividades diante de tantos avanços? Essa pergunta é bastante interessante. A questão da preservação hoje, a gente precisa voltar um pouco para o conceito do que seria a privacidade hoje. Porque se a gente vai voltando no tempo, principalmente quem gosta de história, eu sou apaixonado por história, tanto que hoje estou indo para minha terceira graduação, que é justamente licenciatura em História. Se a gente vai voltando à história, percebemos que a privacidade ela começou com o direito de ficar só, ficar isolado e proteger contra tudo e todos aquilo que nós achávamos que deveria ficar em sigilo. Então esse conceito ele foi evoluindo, chegando aos dias de hoje, onde a privacidade precisa ser entendida dentro desse ambiente digital. Eu costumo dizer que não existe separação entre ambiente físico e digital, porque hoje virou uma simbiose. Todas as nossas atividades estão misturadas, tanto no físico quanto no digital. Seja na educação, na própria saúde, já entrou aí também, né? A própria advocacia, o jornalismo, como foi dito pelo colega. Então, nós estamos aí totalmente inseridos nesse contexto, na sociedade da informação. Foi muito interessante o falar em 4.0, porque a própria advocacia hoje é chamada de advocacia 4.0. Então, já alcançou todas as áreas, né? Estou falando de uma das minhas áreas específicas, mas alcançou todas as áreas. Então, nesse contexto, a gente precisa entender a privacidade como algo que precisa nos preservar dentro desse ambiente. Então, é um ambiente que naturalmente traz exposição. Nós estamos completamente expostos, vai ter uma infinidade de pessoas fora do nosso controle que terão acesso a inúmeras informações nossas. Então hoje a gente precisa estar inserido nesse contexto, porém ter uma garantia de que se houver qualquer lesão aos nossos direitos, que envolva aí a privacidade como um ponto de partida, qualquer lesão a esses direitos, a gente tem que ter a garantia de que haverá uma punição adequada. E eu comparo isso com qualquer outro tipo de ilicitude. Então, quando uma lei ela proíbe fazermos algo, isso não quer dizer que vai deixar de acontecer aquela atitude que é uma atitude ruim, desaprovável. Não vai deixar de acontecer, mas a gente quer que haja uma punição adequada. A privacidade é a mesma coisa. Seu livro Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade de Massa, da Informação.
Esse livro já está na 5ª edição. Por que 5 edições do livro? O leitor está interessado no tema? O que é que as pessoas conversam com você sobre o livro? É uma pergunta muito interessante, porque, como escritor, hoje eu estou indo para o 15º livro. Eu tenho 14 livros na área jurídica e estou partindo para o primeiro livro na literatura, saindo da área jurídica, que teremos inclusive um lançamento na Flicaré, que acontecerá no final desse mês. Na Feira Literária de Itacaré, que era um assunto que nos antecedeu aqui, né? Com Era nosso de Paraty, Rafael Gama, com Paraty, né? Paraty A foi. Feira Literária. Então, Itacaré já está com a Feira Literária muito bem organizada. É o 2º ano, mas que promete bastante. Então, indico a todos aí que estão nos assistindo que possa visitar a Feira Literária de Itacaré, que ocorre agora no final desse mês, no último final de semana. Chegar como escritor, e principalmente escritor aqui no sul da Bahia, nós não estamos no mercado com tanta visibilidade, né? Nós temos aqui excelentes profissionais, mas que não têm as mesmas oportunidades em um campo tão aberto quanto outros centros. Isso é natural. Então, você conseguir chegar à 5ª edição de um livro realmente é um pouco trabalhoso. Ele foi citado no STJ, né? no STF, numa decisão sobre tecnologia também. Sim, direito ao esquecimento. Quando o STF foi fazer o julgamento, ele sempre... todos os julgamentos importantes, eles fazem uma lista de obras, né? Consultadas. Que foram consultadas, e o nosso livro está lá entre elas. Mas o que se deve a essa 5ª edição é justamente porque foi um tema que, da primeira edição para cá, evoluiu bastante e vai continuar evoluindo, porque a tecnologia não para. E quanto mais a tecnologia avança, e agora a gente fala em inteligência artificial, assim os nossos dados vão ficando cada vez mais expostos, e o direito à privacidade precisa evoluir, precisa trazer novos contornos para acompanhar essa evolução tecnológica. Então, por isso que acaba tendo assunto para atualizar o livro. Mas o direito à privacidade, apesar de milhares de anos de história, começou no século XVIII, né? 18, quando um cidadão americano pediu o direito de não ser incomodado, importunado. Como é que foi essa história? Exatamente. Quando a gente tem uma situação que atinge que foi o caso lá que aconteceu, né? Que atinge os nossos direitos da personalidade. Quando a gente tem algo, o que são esses direitos da personalidade? É o que envolve nossa honra, nossa imagem, nosso nome, né? Nossa religião, nossa orientação sexual, a questão de sexualidade, de gênero, de política, sindicalização, sindicatos, enfim. É uma gama muito grande de temas que envolve aí essa proteção de dados que atinge o direito da personalidade, que vai vir, como eu falei, com honra, com intimidade, com privacidade, com o nome. Então, naquele momento, como não tinha ainda esse contexto atual, era ficar só, não ser incomodado. Então ele queria, naquele momento, que nenhum folhetim, por exemplo, de papel que era entregue nas portas, nem isso acontecesse. O santinho do político não queria receber também. Hoje seria mais ou menos apagar o que está na internet. Então ele queria o direito de preservar a sua história e preservar os acontecimentos daquele momento. E foi o primeiro caso que nós tivemos. Nós tivemos muitos outros casos emblemáticos, né? Principalmente na Europa. A Europa, ela é o continente, ele é o continente que nos traz uma riqueza muito grande na área de proteção de dados pessoais, porque ela está sempre na vanguarda. Ela sempre, apesar de acontecimentos que muitas vezes são muito graves, principalmente do ponto de segurança pública, como aconteceu quando eles criaram o regulamento que está atualmente vigente na área de proteção de dados, que estavam tendo aquelas invasões, teve um atentado na França, inclusive jornal, né, de Charlie Hebdo. Então, eles mesmo assim, eles criam regulamentos protegendo a privacidade, sempre colocando a privacidade como primeiro lugar e não a segurança pública em primeiro lugar, não outras questões em primeiro lugar. Então, a Europa tem muitos casos interessantes que inclusive contamos no nosso livro, mas que na internet também vocês podem encontrar facilmente e mostram a importância de ter a privacidade tratada como hoje. Mas sua monografia de mestrado teve problemas justamente... Você terminou o trabalho, no outro dia a Europa mudou a legislação e você teve de atualizar todo o trabalho. Eu passei por isso. A nossa dissertação, ela estava baseada no regulamento de 96 ou 95, agora fugiu um pouco o ano da mente, e o novo regulamento foi em 2016, exatamente quando eu tinha acabado de concluir a minha dissertação para levar à defesa. E aí conseguimos
um prazo novo. Um prazo curto, mas necessário para atualizar tudo aquilo que se referia ao regulamento antigo e colocar o regulamento novo. Mas foi muito gratificante, porque esse regulamento ele é inspirador, inspirou inclusive a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que só veio em 2018, 2 anos depois. E a LGPD é suficiente ou precisa mais? A LGPD, ela é uma lei como outra qualquer. Que no Brasil, nós temos uma frase infeliz, mas que é verdadeira, que diz assim: a lei não pegou. Não é? Isso é uma questão assim ultrajante. Porque você falar que a lei não pegou é você declarar a falência das nossas instituições. E essa frase de que a lei é para ser desrespeitada? Aí terminou de colocar a última pazinha, né? De cal. Exatamente. Então, diante desse cenário, uma lei por si só, ela não diz nada. Né? Então, a lei ela precisa vir acompanhada de conscientização. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é um momento como esse, né? Conscientizar o público. E ela precisa vir acompanhada de políticas públicas. Então, por mais que alguém que esteja me assistindo, ele seja, por exemplo, um liberal, né? Mas, se você for estudar o conceito de liberalismo realmente na sua essência, você não abandona por completo o poder estatal. Né? As coisas têm que ser associadas, têm que caminhar de mãos dadas, porque sem políticas públicas, a gente não consegue realmente fazer com que a lei seja de forma eficaz aplicada. Então a gente precisa de conscientização da população e de políticas públicas para que essa LGPD realmente cumpra o seu papel. Quais seriam essas políticas preferenciais a serem atacadas? E se as penas também para as punições dos crimes não são muito lenientes? Por exemplo, quando o cara é estelionatário, ele pega 2 a 4 anos de cadeia, em média, e isso não dá nem cadeia, dá você usar a tornozeleira eletrônica no máximo e não ir a bar e tal. Isso aí é punição? Bem, eu acredito que nós temos leis com punições suficientes. Minha opinião, pessoal. O que nos falta realmente é ter um maior rigor na aplicação delas. Né? Uma maior seriedade. Não estou aqui dizendo que nossas instituições não têm seriedade. Mas quando eu falo de seriedade, é num contexto realmente de eficácia. O agravante do crime continuado ser punido recidivelmente, novamente, né, outras vezes e tal. Como inúmeros exemplos que a gente fala que o crime compensa, né? Então acho que falta um pouco mais de rigor na aplicação, porque nós vivemos num país extremamente legiferante, onde tudo é lei, né? E muitas vezes leis que são feitas a toque de caixa para dar uma resposta social, mas que depois ela não vai ter qualquer tipo de aplicabilidade nem repercussão social, porque ficou apenas no papel, como nós falamos. Então aquela famosa, como a gente fala lá na faculdade de Direito, a gente fala letra morta, no sentido de que as letras estão ali, mas que não tem qualquer vida, né? Qualquer aplicação. Então não é isso que a gente precisa. Fazer mais leis, mas e a aplicação delas? Então eu acredito que nossas leis são suficientes. Por exemplo, trazendo para o nosso contexto, nós temos a ANPD, que é a pessoa jurídica responsável por fiscalizar, punir e aplicar todas as regras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. A ANPD, ela é autônoma, apesar de ser federal, ela não está subordinada à União, ela é autônoma, ela tem seu quadro de pessoas competentes para geri-la, e tem um canal aberto que respeita inclusive a nossa Constituição Federal quando fala de participação popular na gestão pública. Tem um canal aberto para que possamos denunciar. Então, por exemplo, a Polícia Civil, ela jamais começará uma investigação se ela não tem conhecimento daquele crime. A mesma coisa a NPD, ela precisa ter conhecimento do que está acontecendo. Tem coisas que se tornam conhecidas pelo próprio meio que a gente está vivendo digital, que está viralizando e as informações chegam rapidamente. Mas tem muita coisa que acontece com você aí individualmente, enquanto cidadão, que diz respeito aos seus dados pessoais, que ninguém está sabendo. Então você pode acessar esse canal, que é pelo site da ANPD, ANPD, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então você pode acessar o site, vai ter o canal lá para denúncia e denunciar, porque a partir dessas denúncias a gente pode começar a ver ali a coisa acontecer. Quais são os crimes desse tipo mais comuns e que problemas já chegaram ao seu escritório?
Crime, a gente parte para o Código Penal que naturalmente pode acontecer. Uma lesão a um dado pessoal pode ter uma repercussão perante a LGPD, que vai ser uma repercussão administrativa, onde a NPD vai tratar. Por que administrativa? Porque a NPD ela vai investigar, vai punir aquele banco de dados, que por trás dele vai estar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Porque qualquer pessoa física ou jurídica que tenha banco de dados e que venha trazer uma lesão aos dados pessoais, poderá ser punido pela NPD, isso é uma punição administrativa. Mas pode ter uma repercussão civil, que são os casos que eu tenho no âmbito civil, onde vai ter uma repercussão aos seus direitos patrimoniais ou extrapatrimoniais. Patrimoniais é quando te traz prejuízo financeiro. E extrapatrimonial é quando te traz um dano moral, um dano ao seu direito de personalidade. Ou pode ter repercussão penal, que aí já tem que haver uma denúncia, né? Tem que fazer o boletim de ocorrência para que dê início a um processo de investigação criminal. E quanto à repercussão civil, a gente precisa provar, que é a minha área, a gente precisa provar que existiu de fato uma lesão a ti, aquela pessoa que o dado pessoal de alguma forma foi vazado ou foi utilizado de alguma forma, precisa ter uma repercussão ao teu patrimônio ou à tua moral. Porque se não tiver repercussão desse tipo, não vai ter indenização. Vai ter a questão administrativa, vai ter a questão penal, mas pode não ter a civil. Então a civil precisa de fato provar que te trouxe um prejuízo. E o hacker, que ele trabalha na internet profunda, como é que faz aí para trabalhar com a isso? Deep Web. Deep Web, Esse é um caso que realmente, tanto eu como você, por mais que nós estudemos o assunto, a gente não vai ter como trazer uma solução para isso. E a gente precisaria realmente, quando a gente falou de políticas públicas, nesse caso aí, de delegacias especializadas, né? Eu vi recentemente uma notícia que foi criada uma delegacia especializada aqui na Bahia para crimes digitais contra criança e adolescente. Já é um avanço muito grande, né? Principalmente quando se fala de pornografia infantil, né? Mas não é só isso, né? E aí, se a gente não tem delegacias capazes de realmente rastrear a internet, os crimes não serão solucionados. E a Deep Web é justamente, como você falou, o submundo onde geralmente não se chega. Onde geralmente não se chega. Isso é um problema muito grande. Compra droga, compra arma, aluga assassino. Sim. Tudo que não presta tá lá. E até como fazer uma bomba atômica, como matar uma pessoa. Tudo que for ruim, né? Tá ali, tudo né? Tá ali, mas existe como chegar. Porém, não temos instituições ainda preparadas para isso, né? Se existe, eu não tomei conhecimento ainda. É muito complicado a gente falar que não existe sem conhecer tudo, né? Mas pelo menos para nós, enquanto cidadãos, a gente ainda não vê. Até crimes simples. Você vê hoje tantos golpes sendo aplicados nas pessoas. Chegou recentemente agora, essa semana, um caso para mim, que como esse foi a primeira vez. Eu não tinha... Eu já ouvi falar, mas nunca tinha chegado esse caso para mim. O cidadão tentou aplicar um golpe no meu cliente da seguinte forma: ele descobriu que meu cliente estava envolvido num inquérito policial, onde meu cliente era vítima de um golpe de um carro que foi vendido, mas o carro era roubado. Meu cliente era a vítima. Ele descobriu esse inquérito e ligou dizendo que era um policial civil e que iria resolver se ele pagasse uma propina. Meu cliente não quis pagar. Depois de um tempo, o cara já estava com os dados dele, fez um depósito na conta dele e falou: daquela vez a gente conversou, acabei depositando sem querer aí, me devolve, e deu outra conta para ele devolver. Ele devolveu o dinheiro nessa outra conta. Agora o camarada entrou com um processo civil contra ele, pedindo indenização de devolução do valor mais danos morais, dizendo que ele não devolveu o Pix que foi feito de maneira errada. O golpe do golpe. É engenhoso, né? É um golpe em cima do outro. Mas o picareta, ele passa 24 horas do dia, 7 dias por semana fazendo picaretagem. Exatamente. Né? E golpes, que tem preferencialmente como foco o idoso, o analfabeto e tudo. E vai na casa da pessoa, troca o cartão de crédito, pede o chip, que é justamente onde está o segredo do cidadão. Como proteger o idoso dessas coisas? Os bancos hoje fazem até campanhas publicitárias na televisão e tudo. Não receba isso, não confie e tal. O Banco do Brasil faz isso, eu acho que o Bradesco também faz, o Itaú. E aí, como é que fica? Porque eles estão também
penalizados quando há esse tipo de golpe, os bancos, né, as instituições. Com certeza, traz prejuízo, né? Muitas vezes eles não estão diretamente envolvidos, mas não criaram mecanismos suficientes de proteção, né? Quando eu falo que muitas vezes não estão diretamente envolvidos, é porque já tivemos casos onde próprios funcionários aplicam golpe nos aposentados, né? Aí o banco toma providência para mover uma demissão por justa causa, enfim. Mas a maioria, eles não estavam diretamente envolvidos, mas os mecanismos de segurança eles precisam cada vez mais serem eficientes. E isso passa justamente também pela conscientização, como acabou de ser tratado aí por ti. Eu fico aqui toda hora pensando em senhor, mas já foi advertido, né? Que não me chame de senhor. Eu fico pensando porque eu já sou, 77 anos, aí acaba. É um exercício mental aqui. Mas é uma questão que me preocupa muito. Sabe por que me preocupa muito? Porque muitos idosos hoje, eles estão sendo levados a fazer sozinho a fraude. Eles são o instrumento do golpe. Então eles vão lá e colocam a senha deles, eles vão lá e colocam a fotografia deles numa selfie, eles vão lá e colocam a localização da casa que ele está lá fazendo aquele procedimento. Eles foram induzidos àquilo por golpe. Aí, para nós advogados, existe muito processo que nós ganhamos, a gente consegue reverter, mas é muito mais difícil, porque como foi dito aqui por ti, estão cada vez mais engenhosos. E com isso, eles já estão percebendo que levando o próprio idoso a fazer o procedimento, vai ser muito mais difícil o idoso provar que caiu no golpe, porque foi ele que fez espontaneamente. Foto dele no presente que ele recebeu e tal. Exatamente, e colocar a senha lá dizendo que ele vai reverter um Pix que foi feito errado. Enfim, essa é a parte que me preocupa bastante. Mas as outras questões onde o idoso não tomou conhecimento e a coisa aconteceu, procure um advogado da sua confiança. Porque um advogado da sua confiança, ele vai saber exatamente o que fazer. Todo empréstimo, financiamento, ou qualquer outro tipo de lesão financeira que você idoso teve, ou que não seja idoso, qualquer pessoa. A gente tá falando de idoso porque é um polo fraco, né? Da relação, que muitos por não ter conhecimento digital, enfim. Mas qualquer pessoa que esteja me ouvindo, que você teve aí qualquer tipo de lesão com algo que você nem tinha conhecimento, ou até tinha conhecimento, como às vezes você liga, por exemplo, para tomar uma informação, quando você vê, você não queria nem fazer aquele procedimento, né? Tomar informação, por exemplo, de uma simulação de um empréstimo. Depois, quando você vê o empréstimo apareceu sem você ter confirmado, você estava apenas pegando informações. Mas, enfim, qualquer caso desse tipo, procure um advogado da sua confiança. O advogado vai saber exatamente o que fazer e você, com certeza, vai conseguir o ressarcimento desse seu prejuízo e vai conseguir também o dano moral em cima disso, quando realmente você não fez aquilo ali. Porque aquelas pessoas que fazem e depois querem dar algum tipo de aquela famosa frase João sem braço, né? Aí o judiciário vai estar atento também a essas questões. Agora, tem muito comum também que os picaretas trabalham até com centrais telefônicas e tal, e chamam as pessoas por telefone, eles ligam assim, aí dizem, aqui é o banco tal, a agência de segurança, o senhor tem aqui um depósito de R$4.770 feito no nome de fulano de tal, esse depósito, se o senhor fez, diz que 1, se não foi, diz que 2. A pessoa deve discar algum desses dois números? 1 ou 2? Eu não sei te dizer se do outro lado o que você discou está sendo exatamente identificado. Porque hoje a tecnologia é tão avançada, né? Não bota um vírus no seu... Mas o simples fato de estar clicando ali, não. Porque você está clicando no teclado do seu celular. O que você não pode estar clicando é em links. Abrir documentos, clicar em links. Qualquer tipo de arquivo que chegue para você, que você não tem confiança naquela pessoa, ou seja uma pessoa de sua confiança, mas é algo que ele não tem costume de mandar. É uma pessoa da sua confiança, mas é algo que... essa pessoa nunca me mandou isso aqui. Primeiro, averigue. E se for algo desconhecido, nunca clique. Eu costumo dizer que a curiosidade é o que vai ser mais prejudicial nesse momento. Então, pode vir por e-mail. É o famoso phishing, pescaria. Eles estão tentando pescar alguém. Então isso pode vir pelo seu e-mail, pode vir pela sua mensagem de SMS ali, a mensagem de texto do celular, pode vir por WhatsApp, né? Pode vir pela rede social ali no chat, enfim, pode vir por qualquer meio. Esse é o mais perigoso, porque você estando ali, conversando no telefone e clicar numa tecla, o perigo aí é que a pessoa vai perceber que você está apto a cair no golpe. Porque você clicou na tecla, você já começou a acreditar no que ele disse. Então a partir daí ele já vai trazer novos elementos para aquele golpe poder continuar. Sim, e vem cá,
E o trambiqueiro, ele também usa as redes sociais, sequestra a rede social do indivíduo. Eu tenho um Facebook, tenho um Instagram, e esse Facebook, esse Instagram é sequestrado. E como é que o cara faz para não cair nesse H? Hoje essas redes sociais, elas trazem algumas camadas de segurança. Uhum. Você vai colocar ali, além da sua senha, você vai colocar configuração em duas etapas, né? Configuração por e-mail, configuração por telefone. Então, essas etapas, essas camadas de segurança, a pessoa, para poder hackear, ela vai ter que vencer todas as etapas. Uhum. Ela vai ter que vencer a etapa da senha, vencer a etapa do seu telefone, vencer a etapa do seu e-mail. Então, o primeiro passo do cidadão é esse aí. O primeiro passo é ele tentar se precaver com todas as camadas de segurança existentes. O segundo passo é aquele que eu falei, cuidado com o que você clica, porque dependendo do que você clica, você já está abrindo a porta para que todas essas camadas caiam por terra. Agora, a gente falou no início de inteligência artificial, essa semana o Prêmio Nobel de Física e o de Química foi destinado a pesquisadores que trabalharam em áreas diferentes na área de inteligência artificial. O que é que a inteligência artificial envolve hoje? Onde é que ela está? Em tudo. Uhum. A inteligência artificial está em tudo. E a gente começou essa entrevista hoje falando justamente do profissional que não estiver inserido, né, nesse contexto, né? Uhum. A gente começou falando sobre isso. E eu não vou falar infelizmente, porque eu não sou aquela pessoa que luta contra a tecnologia. Não. Eu pesquiso contra ela no sentido de trazer proteção aos direitos fundamentais contra ela. Uhum. Né? Seriam fazer com que a inteligência artificial ela tenha uma ética e ela tenha um comportamento dentro das leis existentes. Mas isso não quer dizer que está lutando contra a existência dela, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente não pode fugir disso. Não pode. O advogado hoje que não utilizar a inteligência artificial de todos os tipos, ele não advoga. Primeiro porque todos os processos hoje são digitais. Né? Nós não temos mais processo físico. Até um inquérito no Ministério Público hoje, um inquérito civil, por exemplo, ele está totalmente digital. Você manda por e-mail a defesa, eles recebem e já coloca lá no inquérito digital. Então, o professor hoje, as plataformas, mais de uma, eu mesmo na minha faculdade, eu utilizo 3 plataformas. Uhum. 3 plataformas. Então, como escritor, se eu não utilizar aí todo o que a tecnologia traz, eu não vendo nenhum livro. Eu tenho que estar dispondo aí dessas plataformas para poder divulgar os meus livros, né? E muitas vezes até você criar imagens, você que não tem o talento de desenhar, você está precisando de uma imagem específica, hoje a inteligência artificial faz. Estou falando de coisas simples, mas até mais complexas. Na minha área especificamente de advogado, eu costumo dizer que o que não pode acontecer é o advogado deixar a inteligência artificial substituir a intelectualidade. Uhum. O intelecto é seu, porque quando um cliente deposita um processo em suas mãos, ele não está depositando apenas um processo de centenas que você tem, não. Ele está depositando as esperanças dele em algo que para ele é algo que está mexendo com ele. Para ele é muito importante. Então a intelectualidade não pode substituir, mas atividades que não são intelectuais, que acabam roubando nosso tempo, ela vai ajudar muito, por exemplo, a revisão de um texto. Agora, por exemplo, você fazer uma petição já no chat GPT, num veículo desse, não coloca em xeque o trabalho do advogado? Coloca. Foi justamente o que eu acabei de te dizer, porque se você faz uma petição trazendo a tua pesquisa, o teu intelecto, né, tudo aquilo que você aprendeu, porque se você se coloca como especialista em determinada área, você tem que ter conhecimento naquela área, senão você é um charlatão, não é verdade? Então, você desenvolveu a petição personalizada. Depois dela pronta, por exemplo, você querer economizar um tempo pedindo para ele dar uma revisada ali na sua ortografia, no seu português, na sua formatação, totalmente aceitável e não tem nada de antiético nisso. Ela está te ajudando em tarefas rotineiras. Mas substituir o teu trabalho de analisar o caso personalizadamente, aí você está sendo antiético. Inclusive, eu não sei como estão aí os casos no Tribunal de Ética, mas para mim, agora já é uma opinião pessoal, deveria, se for descoberto, tem que sofrer processo ético, porque você está tratando um caso do seu cliente de maneira genérica, porque o robô ele não vai conhecer seu cliente personalizadamente, mas se você faz isso sem conferir
Caso o robô cometa erros, você vai deixar os erros passar diretamente, porque você fez a petição completamente por ele e não se deu no trabalho nem de revisar, que né? é feita em Itabuna, o cara diz aqui em Paris, não sei o que e tal. Exatamente. Lá no meio do Não, e às texto. vezes ele faz citações erradas de um artigo de lei ou de uma jurisprudência, né, ou que não existe ou não é compatível com aquele caso. Eu acho muito perigoso. Eu não vou dizer que tem gente fazendo isso, porque eu não vou estar aqui levantando esse tipo de polêmica. Mas Não se prova também, né? exatamente. Mas quem fizer está traindo o seu cliente. E diante desses avanços tecnológicos, a área acadêmica está reagindo a isso? Você acha que as faculdades estão formando profissionais atentos e já preparados para esse novo mercado, para essa nova situação? Ou ela prepara o cara já para o direito do século passado, digamos assim? Eu fui passar um projeto de pesquisa a uma turma minha. Isso veio na mente agora com sua pergunta. E aí, o projeto de pesquisa, cientificamente, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ele tem alguns elementos da pesquisa. Ele traz o problema, ele traz a justificativa, ele traz o objetivo geral, objetivos específicos, enfim. Aí eu virei para os meus alunos e falei bem assim: vocês podem utilizar o chat GPT que vocês estão iniciando, eram alunos, acho que de terceiro semestre. Vocês ainda estão no início do curso, são 10 semestres, ainda não têm uma grande afinidade com a pesquisa. Vocês podem utilizar o site GPT para ele te dar um esqueleto do seu projeto. Ele vai lá te dizer como fazer o problema, como fazer o objetivo, como fazer... Porém, esse esqueleto aí você vai pegar e o conteúdo você vai trocar, vai ser seu. Você vai pesquisar, porque nas referências tem que estar a fonte que você pesquisou, e você vai, a partir desse esqueleto que ele te deu, já que a maioria estava reclamando que nunca tinha feito, não tinha experiência, eu falei, eu vou mandar modelo e você também pode recorrer à inteligência artificial. Aí um aluno virou assim: até você, professor, mandando usar o site GPT? Eu falei, meu amigo, acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou mandando você utilizar o conteúdo dele. Eu estou mandando você utilizar o roteiro dele. Porque existe uma técnica como uma receita de bolo a ser seguida. Mas o conteúdo disso aí é você que vai dar. A pesquisa é sua. Porque nas referências tem que estar compatível com aquilo que você está escrevendo lá. E muitas vezes, se você fizer diretamente pelo chat, a grande maioria das vezes, as referências não vai ter nada a ver com o que está sendo dito lá. Às vezes você não acha nem a referência na internet. Então, é muito perigoso você fazer diretamente e entregar lá, porque se o professor realmente tiver o cuidado e for olhar, ele vai descobrir. Porque a linguagem é muito parecida, a forma de escrever é muito parecida, é robotizada. Então existe um padrão, o algoritmo ele cria um padrão. Então o aluno ele tem que aprender a utilizar aquilo como uma ferramenta de facilitação do seu trabalho e não como uma ferramenta intelectual. Porque se ele substituir o intelecto dele, foi o mesmo que eu falei para o advogado, se ele substituir o intelecto dele pelo intelecto da inteligência artificial, ele não está aprendendo nada. Ele vai sair, vai entrar no mercado sem saber nada e vai fazer a petição do mesmo jeito que ele fez os trabalhos na escola. Hoje tem muita gente escrevendo está, O R e o acento. troca o R, troca o acento e tal. Isso denota... E textos assim que são incompreensíveis até nas redes sociais, se você for ver. O que é que isso é? As pessoas estão lendo menos, estão vendo mais a internet? Qual é o problema? A gente tem tido essa sensação na faculdade. A gente tem recebido cada vez mais alunos com... Isso é geral, porque eu converso com alunos de outras universidades públicas e privadas e a sensação é geral. A sensação é de que estão lendo cada vez menos. Você tem as exceções, né? Tem alunos ali, a maioria, justamente por causa de uma criação, né? Um contexto familiar, acaba vindo ainda com uma leitura bastante produtiva, enfim. Mas nós temos aí um grande número de alunos hoje que tem preguiça de ler, mas isso se deve a toda uma conjuntura. A gente não pode imputar isso apenas aos professores da base. É porque também a cultura de hoje é mais visual, né? As Exato. pessoas mais acesso à televisão, mais acesso à internet, mais acesso aos vídeos. Podemos inverter os papéis aqui? Podemos. Por que que o jornalista hoje traz praticamente tudo o que ele quis dizer na chamada e muitas vezes ainda diz o tempo da leitura que a pessoa vai gastar naquele texto? Não, o tempo da leitura eu acho que já é inteligência artificial colaborando. Está colaborando. Agora, a manchete nas redes sociais, de notícia, o blogueiro sensacionalistas e tal, faz o mesmo texto e bota 5, 6 títulos para ver se algum deles é lido. E tá. Porque ele sabe que muitas vezes o texto nem será lido, vai ficar só na manchete, né? Fica na manchete. Então,
tem que ser quanto mais atrair, né? É. Então por quê? Porque a leitura hoje tem sido cada vez mais dinâmica, né? As pessoas não querem perder tempo lendo. E eu vejo na internet, nas redes de coisa, muito texto que eu sei que ali é de inteligência artificial, sabe? Por exemplo, notícia do Flamengo eu recebo muitas vezes, porque eu sou flamenguista, aí a televisão... Nós somos. Aí já aparece na minha página lá de notícias, muita notícia do Flamengo, de futebol, não sei o que, as coisas que eu O gosto. algoritmo tá te direcionando. Direcionando, Antes, eu sou péssimo de nomes. Eu sou péssimo de nomes. Nome de pessoas, por exemplo, fisionomia, quase nunca eu esqueço. É difícil esquecer a fisionomia. Agora, nome, eu sou péssimo. Então, eu não tô... eu acho que é Black Mirror, uma série da Netflix. Que quando eu assisti aquela série, que eu ficava associando a esse livro que foi citado aqui no início da autodeterminação informativa, eu falava, é exatamente isso que eu tô falando. Só que ali, os caras conseguiram representar cinematograficamente, né? E aí, ele tem alguns episódios que antecipam a realidade que hoje já está acontecendo, que na época não existia, mas hoje está acontecendo. Ele antecipa a realidade, que é fantástico. Quando você vai vendo que um dos episódios, por exemplo, ele mostra que as redes sociais, ela direciona, não influencia não, ela direciona o seu comportamento. Então o algoritmo, ele é preparado para te direcionar, para você fazer o que ele quer. Agora Matrix também coloca em xeque isso, você não sabe o que é realidade e o que é virtual. Sim. O filme tem essa coisa também, né? Hoje você tem jogos que acontecem em tempo real com pessoas reais do mundo inteiro, falando de games, onde você tá imerso ali em algo que o seu cérebro vai totalmente voltado para aquilo, e você tá numa realidade ali que é como se você estivesse vivendo aquilo, como se estivesse num campinho de futebol batido de terra, como era na minha infância, jogando bola com os amigos. Então, de tal forma que tá entrando na mente das pessoas. E tá sendo assim com tudo. A gente falou aqui que as pessoas estão lendo cada vez menos. Mas veja essas mesmas pessoas, quanto tempo está gastando lendo comentários dentro de um post na rede social que ele achou interessante. Ele vai lá ler os comentários. Tem um filho com uma mulher errada, não sei o que. Aí ele vai ler os comentários. Ele gasta meia hora lendo os comentários e rindo. Agora, você, numa palestra que você fez na academia outro dia sobre esse fim da privacidade, você comentou, inclusive, casos que são globais, que ocorrem no Brasil e tal. Começou com o Ronaldo, com aquela menina que ele matou, né, aí nos anos 50, que teve... O caso Aida Cury, que chegou ao STF, né? Sim. Foi um caso que chocou muito a população brasileira, onde essa menina, ela foi estuprada e lançada do prédio em Copacabana para simular o suicídio por um grupo de pessoas, né? Você até falou o nome aí, mas eu não recordo os nomes, Ronaldo, né? Obrigado aí que eu não recordava o nome. E esse caso, ele passou por todas as instâncias até chegar ao STF. A família, ela perdeu em todas as instâncias, perdeu inclusive no STF. Só que em todas as instâncias, os tribunais, eu vou focar agora no STJ, que é a instância imediatamente abaixo do STF, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ela também não deu ganho de causa à família, porque estava pedindo indenização, porque a Globo havia passado aquilo ali no linha direta, e eles acharam aquilo invasão de privacidade. E estamos comentando aqui de um caso público, tá? Então não tem, né? Qualquer problema. E o STJ não reconheceu o direito para a família, mas reconheceu que o direito ao esquecimento existia. E ainda foi uma decisão muito didática, que trouxe ali uma série de requisitos para que o direito ao esquecimento fosse tratado no Brasil, para que as pessoas não confundissem como, por exemplo, tentar livrar a cara de bandido. As pessoas pensam logo, direito ao esquecimento é para que o bandido se beneficie, esqueça que ele cometeu aquele crime. Não, não é isso. Né? E aí, reconheceu o direito, mas não deu... por exemplo, como você falar, o dano moral existe, mas você não tem dano moral nesse caso. Foi mais ou menos isso. Quando chegou no STF, tudo mudou. O STF disse que não tem direito ao esquecimento no Brasil, que foi uma decisão, para mim, opinião pessoal, foi totalmente desacertada do STF. E o STF não agiu bem aí nessa decisão, porque
todos os casos no Brasil e no mundo sempre reconheceram e mostrando a compatibilidade com a nossa Constituição, provando que existe a compatibilidade. Aí o STF dá aquele triplo twist carpado na legislação, porque no Brasil, infelizmente, nós temos uma coisa chamada princípios. Nosso direito ele é principiológico, então ele abre o campo interpretativo de tal forma que pode dar uma interpretação como você bem entender a norma, às vezes, em muitos casos. Como não deveria ser assim. Você deveria... O princípio ele tem que estar dentro de umas normas gerais. Tem que estar dentro de um contexto. Não você ter assim... Como é que todos os tribunais, em todas as instâncias, reconhecem aquilo e mostra a compatibilidade com algo, e vem o STF e fala, não, isso não existe. E negou a indenização da família também. Negou a indenização. A indenização da família... Uma das bases de ter negado foi dizendo que a família, em determinado momento, já havia explorado também aquela situação. Então, por que agora ela ia querer privacidade? Não vamos entrar aqui no mérito se é verdade, né, ou não. Mas uma das bases foi isso, tá? De não reconhecer para a família. Agora, não reconhecer o direito específico, para mim, foi complicadíssimo. Porque vamos inverter o polo. Imagine que a pessoa ela foi estuprada, que foi o caso aí. Não houve morte, mas ela foi estuprada. Ela não tinha direito de ter tudo isso apagado de todos os lugares para que ninguém soubesse isso que aconteceu com ela? Queria. Isso é direito de esquecimento. Então a gente não pode pensar pelo polo do bandido, pelo polo do criminoso. A gente tem que pensar pelo polo das pessoas de bem. Vítima, né? Das pessoas de bem que... agora tem gente que fala assim, não vamos usar o termo pessoa de bem, porque quem é pessoa de bem realmente é muito complicado identificar quem seria. Você considera antológico nessa lista? Você botou mais de 20 casos. Nós colocamos muitos casos. Tem os casos tem um caso na Espanha que também é emblemático, que é utilizado aí pela doutrina, né? Que não sei se foi 2014, não lembro ao certo agora, 10 anos, né? Um cidadão espanhol que quando você pesquisava qualquer coisa sobre dívida com o fisco tributário, apareceu o nome dele. Era o primeiro a aparecer nas redes de busca. E aquilo estava incomodando ele. Porque qual era o argumento dele? Eu não quero apagar a história. Se aqui, Kleber, como jornalista, fez lá no blog dele uma reportagem sobre mim, na época, essa reportagem continua, não tem problema algum. Mas eu quero que os sites de busca tirem meu nome ali logo de cara. Eu não quero apagar a história nem o que foi reportado. E ele não era mais devedor nem nada. Não, ele já tinha pagado tudo, não devia mais nada e estava tudo nos conformes. Então, ele ganhou a causa e o nome dele foi retirado dos buscadores da internet, não das reportagens. Ou seja, o direito ao esquecimento não é apagar a história. A história continua existindo. Se alguém especificamente for buscar o nome dele para saber do caso dele específico, vai encontrar isso lá. Mas o nome dele não vai estar aparecendo em primeiro lugar na hora que você bota lá dívida com fisco. Isso é direito ao esquecimento. Como nós estamos terminando e nós temos um tempo para conversar, o que é que você deixa para os seus ouvintes, para o público, em termos de tecnologia e privacidade? O que é que se deve fazer? O que é que você lhe preocupa hoje mais? Para meus alunos, em primeiro lugar, eu peço ética na utilização da inteligência artificial, de todas as ferramentas existentes, mas não deixe de usá-las. Aprenda a utilizá-las com inteligência, com ética, para que você tenha ela como uma ferramenta, como, por exemplo, nós aqui. Na minha infância eu não tinha internet, então como é que a gente estudava? Nem celular. Nem celular. O próprio WhatsApp é recente, né? Recente para mim, eu tô falando. Não, eu tenho alunos que já nasceram nesse contexto, né? Mas a gente não tinha isso. Quando surgiu, por exemplo, um buscador na internet, os professores na época falavam, vai acabar com tudo, isso aí ninguém vai querer mais estudar. Não acabou com tudo. A mesma coisa é agora. Então basta você entender que aquilo ali é uma ferramenta à sua disposição, que você vai utilizá-la com inteligência, mas para aprimorar os seus conhecimentos, não para roubar de ti o conhecimento. Porque quando ele vai produzir sozinho, você não está adquirindo conhecimento nenhum. Para o cidadão em geral, em relação a isso aí, principalmente em relação àquele nosso assunto de fraudes, de golpes, o que a gente deixa aí de mensagem é que a gente tenha desconfiança. Desconfie de tudo que chega para você, que você não tenha total confiança naquilo ali. Então desconfie. Por exemplo, uma mensagem do seu banco que chega pelo aplicativo do banco, isso é confiável. Porque mesmo que o aplicativo tenha sido hackeado, a responsabilidade é do banco. Mas
chega uma mensagem para ti, por o teu e-mail, pelo teu WhatsApp, por teu telefone, qualquer outra situação, e não pelo aplicativo do banco, aí já é estranho. Já desconfia daquilo. Eu tô falando de banco, mas pode ser qualquer outra coisa. Porque hoje, tudo que a gente fala, mesmo que seu celular esteja desligado, mesmo que você não esteja ali fazendo uma busca na internet, mas tudo que a gente fala está sendo captado pela inteligência artificial. De forma remota, palavras-chave, mas está criando um banco de dados. Nós hoje somos banco de dados, somos perfis. E isso está sendo cruzado de tal forma, rapidamente, de forma inimaginável, que está nos identificando. E eles sabem tudo de nós, muito mais do que nós mesmos. Tá bom, muito obrigado. Como estamos no fim de semana e sextou, eu recomendo para quem quiser assistir a série Assassinos do Século XXI, em que a tecnologia ajuda na elucidação de crimes. Isso você pode assistir na A&E, na televisão, na TV canal fechada, né? E como o livro Os Meninos do Coronel, de Aramis Ribeiro Costa, que está sendo apresentado lá na Feira de Paraty. Para o leitor também fica o nobre deputado, um relato chocante e verdadeiro de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira, de Marlon Reis. Bom final de semana para todos e obrigado.